Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Quem não me conhece, sou Edson Rio e hoje vou mostrar para vocês o método de iluminação Lumen aqui dentro da Unreal 5. É um método de iluminação bem simples de se trabalhar, mas tem algumas jogadinhas, tem algumas sacadas que a gente vai aprendendo ao longo do processo, né, ao longo dos trabalhos realizados aqui, e que eu preciso passar para vocês para deixar a iluminação de vocês um pouco mais realista dentro da Unreal 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui pra gente abaixo que depois eu respondo também e a gente vai sempre interagindo e trazendo mais informações para vocês. Mas deixa de enrolação e vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, uma vez que a gente já importou o nosso arquivo aqui para dentro do 3D Max, a gente já percebe que a importação ocorreu tudo bem, só que a gente não tem nenhuma eliminação aqui dentro da cena, né? Praticamente eu limpei a nossa cena. Se eu voltar aqui no método de visualização, eu vou ver que eu não tenho nenhuma iluminação na nossa cena. Eu eliminei todos os elementos, todos os atores que a gente tinha na cena, que justamente fazem essa iluminação. Aquelas nuvens, o nosso sol, para que a gente consiga fazer a iluminação do zero praticamente. Então eu vou voltar aqui nessa visualização, apenas para que a gente consiga visualizar os nossos elementos. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui na nossa Unreal é vir nas opções aqui de edição, nas opções aqui de configuração do meu projeto. Eu vou encontrar aqui em Rendering as configurações que eu preciso aqui no Global Illumination. Então eu preciso vir aqui nas opções de Global e colocar na opção aqui de Lumen, porque a gente vai começar a trabalhar com essa opção agora, tá? Com essa configuração aqui de iluminação. Uma vez que eu habilitei essa iluminação, ele também vai falar aqui pra gente, ó, se você for trabalhar com o método de Global Illumination no modo de Lumen, eu também preciso trabalhar com os reflexos no modo de Lumen. Então, simplesmente vou dar um clique em OK, ele já vai mudar aqui pra gente, ó, no Global Illumination em Lumen e também nos reflexos aqui também em Lumen. Essa resolução de captura dos reflexos não é interessante pra gente nesse momento, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Uma outra configuração que eu preciso alterar aqui, ó, é a configuração de Windows. No caso, como eu estou trabalhando aqui com Windows, tá bom? Eu vou vir aqui na opção de Windows e coloco aqui, ó, nessas opções aqui, ó, em Target, tá em default aqui pra gente, ó. Então eu vou vir aqui nas opções e vou deixar aqui, ó, em DirectX 12, para ele fazer essas configurações que a gente precisa aqui nesse projeto. Ele já vai pedir pra gente reiniciar o nosso arquivo, simplesmente vamos dar um clique aqui em reiniciar agora. Bom, uma vez que ele já reiniciou aqui pra gente, então basicamente a gente pode fechar e ainda a gente não vai ver nenhuma modificação, porque a gente precisa adicionar esses atores agora dentro da nossa cena. Esses atores, eu vou voltar aqui no método de lit mesmo, de visualização, para que a gente consiga ver essas modificações. Vou vir aqui nas opções de adicionar os meus atores, eu venho aqui nas opções de iluminação e vou adicionar um Directional Light. Eu já vou colocar aqui pra gente, ó. Ó, eu não estou conseguindo visualizar a minha iluminação porque eu não tenho esse elemento ainda na minha cena. Eu preciso digitar um G aqui, ó, para mim conseguir visualizar esse elemento aqui na minha cena. Bom, fazendo as outras configurações, pessoal, o que a gente precisa para colocar esse método funcionando? Primeira coisa, eu não vou deixar nenhuma iluminação, nenhuma fonte de luz da minha cena no método na iluminação aqui estacionária. Eu vou deixar sempre immovable e vai sumir aquela mensagem aqui pra gente de fazer build. A gente não utiliza mais o método de build aqui dentro da Unreal 5, justamente porque o método de Lumen já é o suficiente para deixar uma iluminação realista aqui pra gente, tá bom? E logo de cara, essa iluminação, ela traz pra gente uma iluminação lá interna. Ó, a minha Unreal ela vai compensar essa iluminação. Tá tudo muito escuro ainda na minha cena, só que a tecnologia do Lumen já faz essa compensação pra gente. Por quê? Aqui na minha Directional Light, na minha luz direta, eu tenho a intensidade aqui pra gente ó, com 10. Se eu deixar, por exemplo, com 1, eu já vou cair bastante a minha iluminação. 0, eu não tenho nenhuma iluminação. Mas mesmo assim, alguns objetos que eles são luminosos, que eles vieram lá do 3D Max, né, no caso, que eu importei do 3D Max, eles vão fazer essa iluminação aqui pra gente, ó. Então, é bem interessante, só que a gente vai ver bastante falhas, ó. A gente vê bastante samples, esses artefatos aqui pra gente, ó, porque tá faltando iluminação. Quando a gente tiver esses elementos aqui aparecendo na nossa cena, é justamente porque está faltando iluminação e a gente tem que compensar com alguma outra
fonte luminosa. Então vamos voltar aqui, vamos deixar em 2, vamos deixar em 5 mesmo. E para que a gente tenha uma melhor visualização dessa luz, ela precisa ser rebatida, ou seja, o Sol ele está chegando aqui para a gente e ele está rebatendo nessa superfície para outras superfícies aqui, a luz está rebatendo. Eu vou deixar aqui em 1 para que vocês vejam esses rebatimentos acontecendo. A gente tem aqui, ó, logo abaixo, um pouquinho abaixo, essa questão dos rebatimentos, a iluminação indireta. Eu estou aqui com 1, se eu digitar, por exemplo, 5, vai aumentar para mim os rebatimentos. 10, aumenta ainda mais. Então eu vou compensando essa falta de iluminação para não estourar aqui pra gente, ó, porque se eu coloco 5 ou 10 aqui, ó, acaba ficando muito forte a iluminação nesse ponto e nos outros pontos acabam ficando escuro. Então eu sempre trabalho com a iluminação indireta também aqui nesse momento, tá bom? Só que o nosso Sol aqui ele não é suficiente para nossa cena. Por quê? Porque quando eu sair da minha maquete, ó, perceba que eu tenho uma iluminação super estourada aqui do lado de fora e olhando aqui, ó, pela janela, a nossa iluminação lá dentro ela ainda está escura. Só que como eu não trabalhei nesse material de vidro que eu tenho aqui, ó, nessa janela, eu não posso deixar ela aqui, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com a minha iluminação com excelência, tá? Porque esse elemento ele está barrando a iluminação de entrar lá naquele ambiente, ó. Só para vocês verem a diferença que vai dar se a gente tirar esse elemento, ó. Eu vou deixar compensar novamente essa iluminação aqui, alguns segundos, ok? Eu vou clicar nesse elemento e eu vou ocultar essa janela, ó. Já melhorou um pouquinho essa iluminação. Porque a gente não tem ainda o material de vidro, porque eu preciso que essa iluminação passe 100% por esse elemento. Bom, ainda assim, quando eu sair aqui da nossa maquete, ó, quando eu voltar lá dentro, ó, a minha Unreal ela está compensando essa iluminação. Eu vou melhorar um pouquinho mais isso aqui pra gente, um pouquinho mais à frente. Mas antes eu vou mostrar um outro elemento aqui de iluminação que vai dar um mood aqui para nossa cena, vai dar uma tonalidade, ou seja, aqui a gente só tem um tipo de iluminação que parece um sol aqui, ó, das 10 horas, 11 horas da manhã. Quando eu elimino esse sol, eu não tenho nada, eu só tenho essas duas fontes de luz aqui pra gente. Eu vou adicionar mais uma fonte de luz, essa agora a nossa skylight. Então eu vou soltar ela aqui dentro da nossa cena, não tem necessidade dela ficar mais alta ou mais baixa, apenas vou tirar ela daqui da visualização. Para que a gente consiga trabalhar com a nossa Sky, a gente precisa de um HDRI, que é uma fonte de uma textura luminosa, uma textura que emite iluminação, emite uma radiação, né, iluminação. O que a gente precisa fazer? Adicionar ela aqui, ó. Só que para adicionar ela aqui dentro da nossa Skylight, adicionando ela aqui, aonde ela precisa estar na textura, a gente precisa modificar essa opção aqui pra gente de Cube Map. Então eu vou deixar em Cube Map, agora sim eu consigo adicionar essa textura. Eu vou importar essa textura. Vou deixar aqui na pastinha de texturas mesmo. Eu vou buscar uma textura que eu já deixei salvo pra gente. Com o Mood eu acho que é interessante pra gente ver essa modificação, ó, bem aqui no entardecer, quase escurecendo. Eu vou encontrar um Mood, um HDRI pra gente. Eu vou simplesmente clicar em abrir. Ele abriu pra gente, como que eu sei que é um HDRI? Quando eu vir aqui, ó, nas opções, ó, eu venho e já clico em cima dele, ó, eu já tenho as dimensões ali, ó, de 8.192 por 4.096, ó, e ele aparece aqui pra gente, ó, como HDRI, ó, ali, ó, em compressão, ó, as opções aqui, ó. Então, eu tenho essa iluminação aqui também e eu vou arrastar lá pra dentro da nossa Sky. Então, vou subir aqui um pouquinho só pra mim visualizar. Eu vou simplesmente arrastá-la aqui pra dentro, ó. Quando eu arrasto ela para dentro, lembrando que eu acabei ocultando a minha outra iluminação, a luz direta que eu tinha, ó, ela tá desligada aqui pra gente. Então o que eu tenho só na minha cena é só a minha iluminação da Sky. Eu posso brincar um pouquinho com ela também, ó. Eu posso rotacionar esse HDRI, ó, para ver como que ele vai se comportar aqui, ó, a iluminação, como que ela tá se comportando. Eu posso ainda dar uma intensidade para esse HDRI aqui, ó, no caso, por exemplo, deixar um pouquinho mais forte, ó, 5, 8, 10. Vou deixar aqui com 1.1. Então, ó, somente com a iluminação HDR eu já consigo ter uma iluminação bem interessante aqui para nossa cena. Só que eu não tenho a minha mancha de luz, porque esse HDRI específico, né, nesse caso, ele não é um HDRI de dia, por exemplo, né, que eu tenho uma mancha de luz aqui muito forte. Ele é um HDRI praticamente, ó, finalzinho do dia, que tem aquela iluminação bem no horizonte. Mas eu coloquei aqui pra gente apenas para que a gente consiga visualizar isso. E para ver como que está ficando a nossa iluminação, eu venho aqui nos métodos de visualização e eu venho aqui, ó, em apenas iluminação.
Olha como está a nossa luz aqui na cena. Está bem interessante. Então eu tenho um ponto focal lá, chegando essa luz aqui por essa abertura. E nas regiões onde não chega a luz, eu ainda tenho uns rebatimentos. Então essa luz chegou aqui, rebateu, rebateu, até chegar nesse ponto. Mas mesmo assim, pessoal, olha só, eu ainda tenho aqueles artefatos acontecendo aqui, nesse ponto da cena. Então eu preciso utilizar uma outra fonte de luz para compensar isso tudo. Então eu utilizo as duas, tanto a luz direcional quanto a sky. A luz direcional vai dar para a gente essa mancha de sol aqui. Eu posso rotacionar essa mancha de sol? Posso, tranquilamente. Eu venho no meu elemento aqui, ó, venho nas opções aqui de rotate e vou rotacionando aqui, ó, para a gente, ó. Por aqui também eu posso deixar esse sol um pouquinho mais caído lá no fim do nosso dormitório, no caso. Então eu tenho essa mancha de iluminação com a luz direcional e a nossa iluminação indireta com a nossa sky. Agora sim, ó, eu vejo que eu tenho aqui, ó, dentro da minha cena muita iluminação. Então eu volto lá na luz direcional, eu posso diminuir um pouquinho lá os rebatimentos. Ó. Tem os rebatimentos com 10, posso deixar aqui com 2. Porque mostra pra gente um pouquinho mais de sombra. Ó. Na minha luz do céu, na minha skylight, eu venho aqui, ó, tá com uma intensidade de 1. Vou deixar com 1 mesmo, porque eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui na Unreal. Ele está compensando, ó, o software está compensando. Ó, pro lado de fora eu tenho essa iluminação. Quando eu entro aqui, ó, ela ainda está escura. Aí o próprio software compensa essa iluminação para a gente, para que fique uma tonalidade interessante, para que a gente consiga visualizar todos os elementos. Isso não é ruim. Só que quando a gente estiver trabalhando com ArcViz, a gente precisa entender se a iluminação ela está de fato acontecendo nesses elementos, para que a nossa superfície ela fique o mais real possível. Porque senão, todo momento, a Unreal vai compensar essa iluminação e os nossos materiais não estão recebendo iluminação de fato. Ele está simplesmente compensando essa iluminação para que a gente veja a textura. Então não é tão interessante se a gente deixar isso acontecendo o tempo todo. Como que a gente faz para simplesmente quando a gente estiver do lado de fora a gente ter essa iluminação e quando estiver do lado de dentro também manter essa mesma iluminação? A gente vai adicionar um outro elemento aqui na nossa cena, que é o nosso post-process. Eu vou aqui dentro do meu menuzinho aqui, ó, eu vou aqui dentro do meu menu de inserção, eu vou buscar aqui, ó, uns efeitos visuais, é o nosso volume de post-process. Eu vou simplesmente arrastar ele para a nossa cena e eu vou englobar todo o meu projeto dentro desse volume aqui. Então eu vou aumentar esse volume, porque tudo que tiver dentro dele vai ter essas configurações que eu fizer aqui dentro desse elemento. Ó. A gente percebe que do lado de fora a gente já consegue perceber que lá dentro da nossa cena, ó, ela não está tão clara quanto aparece quando a gente chega lá dentro. Ó. Tá faltando muita informação de luz lá ainda. Eu posso aumentar a minha iluminação direta? Eu posso aumentar, só que vai começar a ficar estourado essas superfícies aqui, ó, que estão recebendo luz. Vai ficar muito claro, vai ficar muito ruim e não vai aparentar pra gente uma tonalidade ideal para uma cena mais real. Então o que a gente precisa fazer? Adicionamos esse volume de pós-processamento, que é um volume de pós-produção também, eu posso chamar isso. E eu vou fazer algumas configurações. Para que tudo aconteça de forma perfeita aqui, eu preciso transformar esse volume de pós-processamento aqui também em Lumen, no método de Lumen. Então, eu venho nas opções aqui de Global Illumination, vou ligar o método de Lumen e vou deixar aqui em Lumen. Eu vou ligar também essas outras opções aqui de Lumen, que eu vou mostrar para vocês que eu tenho algumas opções aqui que eu preciso fazer a configuração. E também os nossos reflexos no método de Lumen. Uma vez feito isso, agora eu vou lá para dentro da nossa cena. Ó, ainda está compensando, mas o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na exposição. Agora tudo que eu tenho aqui no post-process eu posso alterar por aqui. Eu vou ligar essa opção aqui. Eu vou deixar em alta exposição mesmo. E agora na compensação dessa exposição, aí eu posso alterar aqui. Eu posso deixar, por exemplo, com 5, com 10. Só que perceba, só para vocês verem, ainda está compensando. Então o que a Unreal está fazendo? Ela, além de compensar naturalmente, a hora que eu aumentei aqui, ó, ela multiplicou essa compensação. Só que para isso, eu vou novamente deixar em 1 aqui, ó, só para a gente ver o que acontece. Que eu tenho aqui, ó, em mínima, compensação mínima e compensação máxima. O mínimo ele está em menos 10, ou seja, pode estar bem escuro que ele ainda vai mostrar os objetos para a gente. E pode estar bem claro aqui, ó, no máximo de 20, que ele também vai mostrar esses elementos, esses materiais aqui para a gente. Então, simplesmente vamos deixar os dois iguais aqui, ó, com 1 e com 1.
olha como está realmente a nossa cena. Olha só como a mancha de sol ela está bem fraquinha, a nossa skylight praticamente não está iluminando perfeitamente, então essa é a iluminação real que está na nossa cena. Por isso que está aparecendo tantas imperfeições ali, ó, tantas manchas de sample pra gente. Então agora sim a gente começa a iluminar a nossa cena de verdade. Então lá na iluminação direta a gente vai aumentar um pouquinho mais, vamos deixar aqui com 3. Nos rebatimentos vamos deixar aqui com 10, aumentar esses rebatimentos. Ó, já começou a dar uma cara pra gente. Lá na luz da sky vamos aumentar um pouquinho mais essa intensidade, vamos deixar aqui com 3, para dar uma tonalidade aqui para nossa cena, vou aumentar um pouquinho mais, deixar aqui com 5. Por que eu não altero aqui, ó, no Directional Light eu também tenho essa opção de temperatura, mas eu prefiro utilizar o HDRI porque ele traz uma textura pra gente de luz muito melhor, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais essa luz direta, vou deixar aqui com 5. Ó, a gente já percebe ó, que aonde tem iluminação, ele realmente ilumina e deixa as sombras mais duras. Aonde não tem a iluminação, ó, os rebatimentos eles acontecem, mas ainda há informação de sombra, diferente da outra opção que a gente tinha, que compensava a iluminação e a gente perdia essas informações de sombra. Ó. A gente pode até ver o tapete agora aqui, ó, mesmo nessa iluminação a gente consegue ver ó, a forma do tapete acontecendo. E se a gente sair da nossa cena, a gente tem a iluminação aqui fora, e quando a gente entra na nossa cena, ela se mantém. Ó. A gente não tem aquela compensação de iluminação. Vou voltar aqui ó, nessa opção de Lit, para que a gente consiga visualizar. Então, essa é uma forma mais prática de fazer a iluminação um pouquinho mais real aqui dentro da Unreal. É claro que a gente pode deixar essa cena um pouquinho mais clara? Pode, a gente simplesmente pode vir aqui ó, no volume de pós-processamento e deixar na exposição um pouquinho mais alta, ó. 2, 3, que a gente já tem essa exposição um pouquinho mais alta, mantendo praticamente a iluminação original, ó. Eu vou deixar com 2, que ficou muita coisa. Ó. É uma iluminação bem mais natural e um pouquinho mais real. É claro que a gente precisa trabalhar nos materiais, precisa trabalhar ainda nos reflexos, mas para iluminação já está praticamente interessante aqui pra gente, ó, excelente. E claro, se a gente voltar à nossa janela, ó, eu tenho ainda que trabalhar nesse elemento, né, nesse vidro, para que essa iluminação ela entre 100%. Ó. Ela ainda não está entrando 100%, porque eu tenho uma barreira ali ó, acontecendo. Ó. Bom, pessoal, o que eu mostrei para vocês aqui foi o método de iluminação Lumen aqui dentro da Unreal 5. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida também, se tiver algum comentário que queira fazer ou alguma sugestão de outros vídeos, pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou estar sempre lendo e acompanhando esse movimento de vocês aqui nas redes sociais. Tanto aqui no YouTube quanto também lá no Instagram. Me siga lá no Instagram, acompanhe nas redes sociais também. Dá um joinha sempre para ajudar a gente também a crescer nesse canal e a também sempre postar mais vídeos e conhecimentos que vão agregar valores para vocês e também trazer mais conhecimentos sobre a Unreal, que está sempre trazendo novidade pra gente. Espero vocês, até a próxima aula.